Olá, seja bem-vindo ao canal Astral Z. E no segundo episódio dessa nossa série especial Tarô TV, em que eu estou fazendo associações entre os arquétipos, os arcanos do tarô com as personagens das novelas famosas, as características dos personagens que combinam com as cartas do tarô, com as características das cartas do tarô. Hoje, no nosso episódio, nós vamos falar de uma carta que é o ideal de praticamente todas as mulheres. Todas as mulheres gostariam de ser como ela. Ela quem? A Rainha de Ouros. Ela é bonita, elegante, charmosa, bem-sucedida, está sempre muito bem vestida, usa as melhores roupas, usa os melhores perfumes, calça os melhores sapatos, tem as maravilhosas joias, tem as melhores bolsas, é vaidosa, está sempre muito bem cuidada, tem uma imagem excelente e é com certeza uma pessoa que tem o luxo nas suas mãos. Ou seja, uma mulher glamurosa e não é a rainha do funk. Eu posso dizer até que é uma mulher ostentação. Mas será que toda mulher gostaria mesmo de ser uma rainha de ouros? Assista esse vídeo até o final, porque eu vou esclarecer tudo e você vai tirar suas próprias conclusões. Primeiramente, eu preciso dizer para vocês que o naipe de ouros é associado ao elemento terra, então tem muito a ver com coisas materiais, coisas concretas, coisas sólidas, coisas palpáveis, coisas que a gente pode ver a olho nu. Tem ligação com riquezas, mas aquelas riquezas materiais, aquelas riquezas que a gente pode tocar. Então eu posso dizer logo de cara que uma das principais características da rainha de ouros é a materialidade, o materialismo. E eu não falo só do materialismo de bens, de objetos, não. Eu falo também do materialismo do corpo, de cuidar do corpo, de cuidar da aparência, de cuidar de si mesmo. E a primeira personagem das novelas que eu vou falar sobre essa questão da Rainha de Ouros, com certeza, é a Joana Lobato, da novela Baila Comigo, que foi um grande sucesso no início dos anos 80. Eu sei que você não vai lembrar, porque é uma novela bem antiga. Tudo bem que eu também não sou novinho, mas eu só lembro, claro, porque eu vi a reprise recentemente, né? A Joana era bem um símbolo da geração saúde dos anos 80. Ela era uma professora de dança, de jazz, que era uma febre, né, nas academias daquela época. Era uma mulher que pregava o culto ao corpo, era saradona, tinha uma alimentação saudável, estava sempre em movimento, se exercitando, dançando, vendendo saúde, cuidando do maior patrimônio dela, que é o físico, o lado material dela. A Joana era uma mulher linda, atraente, que chamava a atenção de muitos homens dentro da história da novela, mas ela prezava muito mais a liberdade dela que o amor, então ela não se ligava em ninguém. Ou seja, outras coisas da vida da Joana tinham um peso muito maior que os sentimentos dela. Outra característica da Joana que a faz uma rainha de ouros é a forma como ela utiliza o dinheiro, porque ela não é egoísta, ela utilizava o dinheiro dela também para ajudar os outros, ela não guardava só para ela. Ela, se pudesse, ajudava as pessoas. Uma prova disso é que na história tinha um segredo que envolvia a personagem, que no meio da história foi revelado que era um ex-marido dela alcoólatra, que ela bancava o tratamento dele numa clínica. Ou seja, ela era caridosa, ela fazia desses recursos materiais que ela tinha uma forma também de ajudar o outro. Ela não era egoísta. Isso também é uma característica importante das rainhas de ouro. Geralmente nas novelas, essas personagens que representam o arquétipo da rainha de ouros costumam pertencer aos núcleos cômicos, aos núcleos engraçados das tramas. Então eu posso citar como exemplos a Juju de Mulheres de Areia, a Rebeca de Os Sete Pecados, a Kika Jordão de Lua Cheia de Amor, a Meg de Dona Xepa da Record TV, a Rosemary de Pedra sobre Pedra, que são coadjuvantes dentro da história, mas são personagens que chamavam bastante atenção. E no caso do protagonismo, nós temos um exemplo bem claro, que é a Rafaela de Brega e Chique. Todas elas têm uma característica que é bem comum a elas, que é o fato de elas serem peruas. Eu não sei se hoje em dia a gente chamar alguém de perua é ofensa, mas nos anos 90 era normal e não tinha nada de errado. Tanto que a Globo até lançou uma novela com um título com essa temática, né? E você se lembra de alguma personagem cômica que você acha que seja uma boa rainha de ouros? Deixa aí nos comentários que depois eu quero saber a sua opinião. Pois é, esse arquétipo da mulher nova rica, da perua, da mulher que sobe na vida em função do dinheiro,
tem muito a ver com a Rainha de Ouros. E um exemplo bem clássico de uma Rainha de Ouros famosíssima foi uma personagem que nos anos 80 parou o Brasil. Sim, ela, a Viúva Porcina de Roque Santeiro. A Viúva Porcina era um protótipo da nova rica, da super perua ao extremo, né? Ela vivia enfeitada com aquelas roupas de gosto meio duvidoso. Ela chegou até a lançar moda com aquele laçarote espalhafatoso na cabeça que era uma febre no Brasil na época. E não ri não e nem se faça de desentendida, porque eu sei que a senhora que tá me vendo agora usou muito esse look da Viúva Porcina nos anos 80, aquele lação na cabeça, que eu sei. Até criancinha usava. Era uma beleza. E a Porcina era uma mulher vaidosa, exuberante, e ela fazia questão de chamar atenção, de ostentar joias, de deixar claro para todo mundo que ela era uma mulher poderosa, mesmo sendo um tanto brega. E sentimentalmente, a Viúva Porcina tinha uma característica muito interessante das Rainhas de Ouro, que era o fato dela colocar os seus interesses acima dos seus sentimentos. Então, para subir na vida, a Viúva Porcina não se importou nem um pouco em se passar por viúva do Roque Santeiro, um homem que ela nunca conheceu, e nem de se envolver com o senhorzinho Malta, um fazendeiro poderoso lá de Asa Branca, que era o protetor dela. E a sinceridade do sentimento da Viúva Porcina pelo senhorzinho Malta era meio questionável, porque no decorrer da história ela se envolveu com outros homens também. Então ela teve um relacionamento, um casinho com o Roberto Matias, depois ela também se envolveu com o Roque Santeiro, que ressuscitou sem ter morrido, aquela coisa toda. E talvez ela não tenha amado nenhum desses amantes, mas ela se envolveu com eles por causa da atração física. Portanto, um outro fator importante da Rainha de Ouros é a valorização da beleza, aquela coisa de bater o olho, se sentir atraído, sentir aquele desejo pela imagem que aparece, aquela coisa de mexer com os sentidos, de despertar o prazer material, o prazer carnal. Tem que ter aquele fogo, aquele calor que mexe com o corpo, que mexe com os instintos, sabe aquela coisa? Vocês estão entendendo, né? Para a Rainha de Ouros, a grana é uma coisa importante, então tanto faz para ela se esse dinheiro vem do trabalho, do esforço dela, ou se ela é sustentada, se ela é bancada por alguém, como era o caso da Viúva Porcina, que era bancada pelo senhorzinho Malta. O importante para elas é ter o bem material, e é o caso, por exemplo, da Jô Penteado de A Gata Comeu. A Jô era outra perua que poderia ser considerada por muitos uma pessoa fútil. Muitos a chamavam de Lucrécia Borgia, de Barba Azul, porque ela brincava com o sentimento dos homens. Até, claro, ela conheceu o professor Fábio no decorrer da novela. A Jô também vivia ostentando, ela não se importava em ser sustentada pelo pai Horácio e nem se preocupava em trabalhar. Mas outra personagem que é a própria encarnação da Rainha de Ouros nas novelas é ela, Chica da Silva. A Chica da Silva era uma mulher vaidosa, ela tinha consciência da beleza física dela, do poder de sedução que ela exercia nos homens e que de escrava ela se tornou a imperatriz do Tijuco após se envolver com o contratador João Fernandes. Ela depois disso se tornou então uma mulher exuberante, ela fazia questão de usar os acessórios mais top da época colonial, ela fazia questão de ser extravagante, de deixar bem claro para todo mundo que a poderosa era ela. Então, a Chica poderia até amar o João Fernandes, mas será que se ele fosse um homem pobre, um homem comum, será que ela teria se envolvido mesmo com ele? Será que essa fortuna do João Fernandes não teria estimulado a paixão da Chica? Bom, ainda bem que só existe gente assim em novela, né? Mas isso que eu falei da questão econômica não é uma regra, porque tem rainhas de ouro também que ganham seu dinheiro com o próprio esforço, como foi o caso da trabalhadora, da batalhadora Maria da Paz de A Dona do Pedaço. A Maria da Paz era uma mulher que começou do nada, se tornou uma grande empresária e também tinha aquela coisa de se vestir com roupas caras, mas também um pouco exagerada no estilo. Ela tinha uma grande feminilidade, era charmosa, encantava também muitos homens e sempre que possível ajudava os outros. E ela tinha outra importante característica das rainhas de ouro, a criatividade. A Rainha de Ouros tem uma grande capacidade inventiva de criar o belo, de criar o estético, de criar coisas agradáveis para os outros, como era o caso da Maria da Paz, que fazia aqueles bolos deliciosos, né? E aqueles bolos da Maria da Paz
dava uma vontade na gente de pular na televisão e comer um pedaço, né, gente? E eu vou falar mais uma coisa pra vocês. Eu acho que boa parte dos quilos a mais que eu tenho são por causa dessa novela. Porque eu vi os bolos lá, daí no outro dia eu tinha que sair pra comer. Mas como eu falei no começo desse vídeo, muitas mulheres gostariam de ser rainhas de ouro. Mas tem um detalhezinho que talvez faça algumas de vocês mudar de ideia. Todas as rainhas de ouro têm problemas com amor. Algumas passam a história da novela inteira com problemas, com conflitos amorosos, dividida entre homens, dividida entre paixões, ou tem problemas, como eu já expliquei, de se entregar, de se envolver, colocam sempre outras coisas à frente dos sentimentos dela. Então, por conta disso, muitas delas sentem um vazio no coração, uma carência afetiva, algo falta dentro delas na parte afetiva. É aquela coisa que falam sempre que dinheiro não traz felicidade. Claro que nas novelas essas personagens sempre acabam tendo um final feliz, acabam se ajeitando com alguém, porque o público exige. Mas e na vida real? Quantas mulheres ricas, poderosas, cheias da grana que a gente conhece e que são solitárias, que são infelizes no amor, hein? E é com essa reflexão que eu vou encerrar o nosso Tarô TV de hoje. Deixe seu comentário aqui no vídeo, cite outras personagens que você acha que tem relação com a Rainha de Ouro para eu analisar em próximos vídeos. Estou esperando a sua colaboração, hein, gente? Lembrando que as personagens que eu mencionei neste vídeo podem não ter sido Rainhas de Ouro durante todas as novelas a que elas pertenceram, mas com certeza elas possuem essas características bem marcantes que serviram para eu exemplificar para vocês as características do arcano da Rainha de Ouros para você entender melhor como funciona o tarô, como o tarô faz parte da nossa vida e a gente não percebe. Eu poderia também ter citado várias outras personagens das novelas, mas senão o vídeo ficaria muito comprido. Então eu deixo essa tarefa para você aí nos comentários. Cite para mim mais Rainhas de Ouros. E é isso, pessoal. Deixe o seu like. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, porque na próxima semana tem mais um episódio do Tarô TV aqui no canal Astral Z, mostrando mais uma rainha do tarô, hein? Qual será? Ah, e se você perdeu o primeiro episódio do Tarô TV, o link tá aqui para você ficar por dentro do universo do tarô associado ao da TV. Um grande beijo e até o próximo vídeo.